Que a paz e a bênção do Criador esteja com todos vocês. Olá, meu nome é Priscila, bem-vindo ao meu canal. Vou falar com vocês um pouco sobre o livro de Tiago, capítulo 4. Fiz o capítulo 3 e lá falei sobre o sentimento e eu usei os ciúmes, porque eu estou falando um pouquinho com as mulheres em questão disso, porque foi uma experiência que eu tive. Se puderem ver, né, o que já fiz, vocês vão entender um pouquinho sobre o capítulo 4. O capítulo 4 é um complemento do capítulo 3. O capítulo 4 é como você chegar ao Criador e tirar esse sentimento que não é dos céus. Ele é terreno e demoníaco. Então, eu vou dar só uma explicadinha sobre o capítulo 3. Capítulo 3 eu usei sentimento ciúme, mas lá também é qualquer tipo de sentimento que não seja puro, compreensível, sincero e verdadeiro, e cheio de sabedoria que é dos céus. Se não tiver isso, ele é terreno. Então vamos dar uma continuadinha, né, no capítulo 4. Vou ler para vocês. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Aqui está querendo dizer o quê? Aqui está querendo dizer que a gente fica com aquele sentimento dentro do nosso coração e a gente entra em guerra com ele, espiritual. Guerra espiritual. E esse sentimento não vem dos céus. Esse sentimento é terreno e demoníaco. Então a gente fica em guerra e a gente vai pedir ao Criador. Mas a gente não recebe. Por quê? A gente está pedindo para os prazeres da carne. Não é para fortalecer espiritual. Quando o Criador, a gente vai orar a Ele, a gente tem que pedir para alimento espiritual. Não é para alimentar a carne, porque o Criador sabe do que você necessita e Ele vai dar para você o que você precisa. Ele sabe o que você precisa, mas Ele vai te dar o que Ele acha que é melhor para você. Não é errado pedir, mas Ele quer que você peça espiritual, né? Coisas espirituais. Sabedoria é uma sabedoria que vem dos céus para te fortalecer, para você ter compreensão na Sagrada Escritura, entender melhor, entender o que Ele está pedindo para você fazer a vontade dele aqui na Terra. Porque a gente está aqui só para fazer a vontade do Criador e não as nossas. A gente necessita, sim, alimentar essa carne, mas a gente necessita principalmente o espiritual. A gente está numa batalha aqui, uma guerra espiritual, para que a gente possa alcançar o que a gente almeja no último dia, depois da nossa morte. Porque o que nós estamos fazendo aqui é para aquele grande dia, para a gente ganhar algo espiritual. Né? A gente não está aqui pela carne, porque aqui vai ser passageiro. Se fosse pela carne, a gente não morreria, né? Se fosse pela carne, a gente estaria aqui uma vida eterna, nesse tabernáculo de carne, mas a gente não, esse tabernáculo de carne um dia a gente vai falecer, um dia a gente vai partir. E o que você ganhou para a sua parte espiritual? Já pensaram nisso? A gente tem que lutar para ganhos espirituais, para fortalecer nosso espírito. Vamos fazer a continuação da leitura. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com o Criador? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo do Criador? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele não concede graça maior.
Por isso, diz a Escritura, o Criador se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se ao Criador, resista ao maligno, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se do Criador, e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifica o coração. Aqui está querendo dizer o quê? A gente tem que estar em constante conexão com o Criador. Se conectar com Ele espiritual. Trabalha o seu lado espiritual. Alimenta o seu lado espiritual. Porque se você não alimentar o seu espírito, o maligno, o demônio, ele vem e se aposta de você. Porque ele vai ver onde está a sua fraqueza. Aí ele vai esperar esse momento certo para ele se apossar. E quando a gente cai, é muito difícil de se levantar. Porque o Criador ele não vai vir simplesmente levantar, porque você deu oportunidade para isso. Então a gente tem que nos fortalecer espiritual. Sozinho você não consegue. Mas que o Criador possa estar conectado com você, você tem que permitir isso. Você tem que buscar. Você tem que fortalecer o lado espiritual. Vou fazer a continuação. Entristeçam-se, lamentam-se e chorem. Troque o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Criador e ele os exaltará. Olha que bênção isso. Olha que bênção. Esse de exaltar é a conexão que o teu espírito terá com o espírito do Criador. Será um só, conectado perfeitamente. Isso é o que o Messias tentou falar para nós. Ele, o Pai, estava conectado no só. Porque ele falou para os discípulos, vocês farão coisas maiores que a minha. Porque eles estarão conectados ao Pai. Entendeste o que eu queria dizer? Conectado. Quando a gente está conectado com o Pai, a nossa mente é uma só. Você entende o que o Pai quer. Você compreende as leis, os estatutos. Como é perfeito. Como não tem falha, não tem erro. Falha é nós. Nós somos falhos, nós somos cheios de erro. Mas o que o Criador fez, não. O que vieste dele não tem nenhuma falha, é perfeito. É perfeito. Toda a obra do Criador, tudo que ele faz é perfeito. Aqui está ensinando como a gente deve fazer. A gente deve confessar o nosso erro. A gente deve olhar para dentro de si, ver o erro e confessar com o Criador. Se humilhando, pedindo perdão. Eu fiz isso quando eu tive esse problema dos ciúmes. Eu negava demais. Eu não confessava. Tanto é que o esposo falava para mim, eu falava, não, essa é coisa, você está enganada, é coisa da sua cabeça. Não, jamais. Eu com ciúmes, jamais. Mas lá dentro de mim eu tava com aquela ira, sabe? Aquela ira. Entendeu? Até a gente se afasta, a gente fica ignorando. É uma forma de vingança. Quando a mulher ignora o homem, não dá carinho, se afasta, fica sem falar com ele. Isso aí é uma forma de vingança. Isso aí não vem do Criador. É maligna. É o inimigo fazendo isso com você. E você obedecendo. Entendeu? Então, se humilha perante o Criador, confessa, mas você tem que olhar e realmente ver, falar assim, ó, realmente, esse sentimento, seja ele de ciúme, seja ele qual for, inveja, qualquer coisa, tiver dentro do seu coração, mentira, confessa, ó, realmente eu estou errado. É o que eu fiz. Quando o Criador abriu o meu entendimento, eu olhei para dentro de mim e vi que eu estava errado. Parece que as coisas passou como se fosse um filme perante meus olhos. E eu vi tudo que eu fiz ao meu esposo. E eu vi que eu estava errada. Eu falei, nossa, eu fiz ele sofrer por muito tempo. Aquilo passou por segundo. Todos os anos
que nós tivemos com o ciúme, que atrapalhou a nossa vida, passou por segundo perante meus olhos. Eu ajoelhei, me humilhei, pedi perdão ao Criador, porque eu estava errada, confessei o meu erro perante o Criador, me humilhando, pedindo perdão a Ele. E quando o esposo chegou, também fiz a mesma coisa, me humilhei e pedi perdão. Falei, me perdoa por tudo que eu te fiz passar, porque eu estava errada esse tempo todo. E os meus olhos foram abertos, e agora estou enxergando o quanto eu fui perversa, o quanto eu deixei que o demônio me dominasse. E eu pedi para o Criador nas minhas orações que Ele limpasse, que esse sentimento já estava me dominando. E eu não tinha mais controle sobre mim. E o Criador, graças à misericórdia dEle, toda a honra e toda a glória a Ele, Ele me limpou. Graças a Ele, e Ele está sempre me limpando, porque eu estou sempre em humilhação. E eu confesso meus erros perante Ele. Porque a gente erra, então a gente tem que estar sempre confessando com o Criador. E olhando para dentro de si. E vendo que realmente está errado. Essa parte que eu li, eu vou ler até aqui. Eu vou fazer a parte 2 para ler o restante. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Aí a gente vai ler a outra parte. Porque a outra parte fala um pouco da lei, né? E muitos têm um entendimento errado sobre a lei do Criador. Falam que não precisa se cumprir mais, né? Então não vou puxar muito nesse vídeo. Então vou falar no próximo e eu vou mostrar para vocês o quanto a lei do Criador é importante. O próprio Messias ensinou isso. Em toda a passagem dele, desde quando ele nascesse até o fim da vida dele, que ele estava aqui mostrando a verdade. Eu vou procurar mostrar para vocês nos meus vídeos aonde o Messias está mostrando a verdade, qual ninguém mostra. O Messias, ele veio falar a verdade, ensinar a verdade. E ninguém entende o que é a verdade. Já pararam para pensar? O que é a verdade? Vocês vão entender. E eu vou falar nos próximos vídeos. Eu agradeço a todos, que a paz e a bênção do Criador estejam com todos vocês. Muito obrigado. E eu sou grata ao Criador por tudo, por Ele ter enviado o Filho amado dele, o Messias, e Ele ensinado a verdade para nós. E essa verdade está aí. Todo mundo tem na mão, mas ninguém está com os olhos abertos para enxergar a verdade. Agradeço a vocês, a todos vocês. Até a próxima!